Oi, pessoal, tudo bem? Um bom sábado. Eu quero deixar uma mensagem para reflexão hoje. Quantos de nós não estamos passando por um momento crítico? Às vezes um problema financeiro, problema de saúde, a incerteza do amanhã. Talvez você perdeu alguém que é tão importante, você está com um vazio, você não sabe nem como continuar, parece que o mundo acabou, perdeu a graça, veio o desânimo, a depressão, a tristeza, e você não tem mais força para se reerguer. E aí, Alice? E aí eu queria trazer um fato que aconteceu também com o rei Davi. Davi estava retornando da batalha com seus guerreiros e quando ele chega no lugar onde estavam suas famílias, os amalequitas haviam passado, destruído tudo, saqueado tudo, levado as mulheres e os filhos de Davi e de todos os soldados cativos. E aqui fala que Davi e o povo que estava com ele ergueu a voz e chorou. E chorou tanto que até não tinham mais forças para chorar. Às vezes a gente chora, às vezes a gente não tem mais nem lágrima para sair dos olhos. E Davi ainda se angustiou ainda mais, porque o seu próprio povo começou a ameaçar em apedrejá-lo, porque ele era o líder. Então Davi ficou angustiado, chorou até não ter mais forças. Às vezes a gente está assim. E aí vem um desânimo, a gente não vê mais esperança em continuar vivendo. O mundo perdeu a graça, ficou preto e branco. Mas o que Davi fez? Davi se reanimou no Senhor. E aí ele pediu para trazerem até ele uma estola sacerdotal, que representava a busca pela direção de Deus. Então nós temos que buscar o quê? A bússola da direção de Deus. E Deus disse para Davi que ele poderia ir, que ele iria recuperar tudo o que os amalequitas levaram. Mas o foco da mensagem vem a seguir. Então Davi chorou amargamente até não ter mais forças, se angustiou porque o seu próprio povo estava ameaçando apedrejá-lo. Mas Davi teve o tempo de chorar, o tempo de se angustiar. Mas Davi se reanimou no Senhor e buscou na sua palavra a orientação. E Davi saiu com os seus guerreiros para procurar os acampamentos dos amalequitas, para recuperar os seus filhos, as suas mulheres e tudo o que havia lhe sido roubado. E quando eles estão indo, sem saber onde está o acampamento dos amalequitas, eles encontram um escravo egípcio jogado no meio do caminho. E Davi ele para. E Davi para e ele cuida daquele escravo que está caído. Era só um escravo. Mas Davi dá para ele água para beber, dá comida para ele se alimentar até ele se recobrar as suas forças. Então Davi, depois que esse escravo ele recupera as suas forças, Davi pergunta: "Olha, mas quem é você? Da onde você vem?" E o escravo disse: "Olha, eu sou escravo de um amalequita. E ele me deixou aqui porque eu fiquei doente faz 3 dias. Ele se foi, e eles se foram." Então Davi fala: "Ah, você é servo de um amalequita? Você poderia me conduzir aonde eles estão acampados?" E o escravo falou: "Olha, se você prometer que não vai me matar e nem vai me entregar nas mãos do meu senhor, eu te levo até o acampamento deles." E o escravo levou Davi até lá. E Davi conseguiu recuperar tudo o que lhe havia sido tomado. E aqui a palavra fala, ó, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado. Também salvou as suas mulheres. Não deu falta coisa de nenhuma, nem pequena e nem grande, nem os filhos e nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam sido tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Eu não sei qual é o momento crítico que você tem vivido. A gente vê que Davi realmente estava num momento terrível. Suas mulheres e seus filhos haviam sido levados cativo e toda a cidade sido saqueada. E mesmo assim, Davi, ele olha para aquele escravo e ele para e ele ajuda. Ele poderia ter passado reto e falado: "Não, eu tenho um problema muito maior para resolver. Eu preciso salvar as mulheres dos guerreiros, as minhas mulheres, os meus filhos. Eu preciso recuperar tudo o que eles levaram." Mas Davi, ele parou e ele cuidou daquele escravo. Às vezes a gente tem que pôr a nossa dor no bolso e cuidar do próximo, não importa se ele é grande ou se ele é pequeno. E foi aquele escravo que levou Davi até o acampamento dos amalequitas. Davi aqui ele serve de exemplo, mesmo diante de um momento tão terrível da sua vida. O seu problema era enorme. Ele ainda teve a sensibilidade, o coração de olhar para um escravo caído na beira do caminho e cuidado dele. Quando a gente cuida da dor do próximo, Deus vem e cuida da nossa. Então, às vezes, nós precisamos tirar um pouco o foco de nós, do nosso sofrimento, da nossa dor. Vamos olhar um pouco mais para o próximo. Muitas pessoas estão sofrendo. E quando nós cuidamos do próximo, Deus cuida de nós. Então, fica o exemplo de Davi, que nós possamos nos reanimar no Senhor e não perder a sensibilidade
de achar que o nosso problema é o maior de todos. Mesmo diante dos nossos problemas, Deus ele nos capacita para nós ainda ajudarmos o próximo. Finalizar, vou deixar um versículo lá em Mateus 5:7, que Jesus disse assim: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia.